Oi, boa noite. Se você está vendo essa live no feed, aproveita e assiste até o final, caminha ela para alguém pelo aviãozinho, porque eu não sei quanto tempo que eu vou deixar ela aqui no feed, não. Hoje a gente vai falar sobre o que o neuro quer saber com cada exame físico que ele faz no consultório. Vou revelar para vocês os segredos que a gente não conta. Vim aqui aprender hoje o que o neurologista quer saber com cada exame físico que ele faz. Foram vocês que escolheram o tema da live. E a última live o Instagram me derrubou. Quando fechou 1 hora, antigamente eu estava conseguindo fazer live de 2, 3 horas. Mas a última apareceu uma contagem regressiva e hoje não coloquei meu uniforme típico de live porque não deu tempo. A gente estava na rua, chegou agora e já vim direto para live. Então, para a gente manter a pontualidade britânica das lives, vou começar a falar para vocês sobre o que o neuro esconde, o que o neuro quer saber com o exame físico que ele faz no consultório. Então, alguns recados só. Primeiro, agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu sempre falo que é uma honra vocês pararem tudo que vocês fazem para assistir. Eu sei que assistir uma live, você precisa bloquear o celular, porque você não consegue ver o WhatsApp, continuar no Instagram, no Facebook, tem que parar tudo. Então, eu agradeço quem para tudo para assistir a live. Clique no coração ao longo da live, para subir coraçãozinho aqui do lado, para o Instagram realmente saber que eu não sou fake. Clica no triangulinho aqui e manda para todo mundo que aparece ali de azulzinho para mais gente vir assistir. Tenta não sair da live, não perder a live, porque eu geralmente deixo ela só alguns dias no feed, então o que perdeu, o que precisa sair, dá para voltar mais tarde assistir no feed, mas geralmente eu deixo até terça, quarta-feira, depois eu tiro para realmente prestigiar quem ficou aqui acompanhando ao vivo. Então, o último recado é que eu não vou conseguir ler o chat durante a live inteira, então se aparecer alguma pergunta, se vocês quiserem me ajudar, podem responder para a pessoa voltar no final, que nos últimos 15, 20 minutos eu respondo as perguntas que forem aparecendo no chat. Então hoje a gente vai falar sobre o que o neuro quer com cada exame físico que ele faz no consultório. Então, não existe nada no exame físico que seja 100% específico da esclerose. Então, o exame físico dentro da neurologia, ele assim, é praticamente o mesmo em todas as doenças. Então não tem nada assim que só tem na esclerose. Então, bateu no joelho e o joelho chutou, não chutou, ou aconteceu uma coisa com o olho, com a garganta, você não consegue dar certeza que é de esclerose. O exame físico pra gente é um raciocínio anatômico. Então, através do exame físico, a gente consegue saber mais ou menos em qual região neurológica que o problema está. Então, quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente está falando de do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central envolve, então, o cérebro e a medula, que é o cordão que vem aqui do meio. Então, é através do exame físico que a gente consegue, às vezes, saber, mesmo sem fazer ressonância, em qual localidade que está o problema. Então, se tem um reflexo no joelho, um reflexo no braço, o olho faz nistagmo, não sente o rosto, a gente consegue deduzir que o problema está numa regiãozinha do tronco encefálico, ou que o problema está numa regiãozinha da coluna cervical, do cerebelo, do cérebro. Mas a gente não sabe dizer se é um problema causado por esclerose, por AVC, por trauma, por infecção. A gente não sabe o motivo dessa alteração. Mas através do exame físico a gente consegue saber principalmente o local da alteração. Então sempre eu vou fazer um roteirinho assim, de exame físico do que a gente faz com o paciente, com qualquer paciente, na verdade, não só paciente de esclerose múltipla, mas com qualquer paciente no consultório. Então uma das primeiras coisas que a gente faz para avaliar, geralmente cada neuro segue um roteiro, assim, então alguns seguem um roteiro que a gente fala que é crânio caudal, vai examinando de cima para baixo, outros fazem outros roteiros, eu gosto do crânio caudal. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz no exame físico do paciente com esclerose ou sem esclerose é a avaliação da acuidade visual, que é aquela avaliação que às vezes você faz com o oculista, com o oftalmo. Você senta uns 6 metros da parede e tem aquela tabelinha de letras lá na frente. Você tampa um dos olhos com óculos, preferencialmente, e vai falando, que letra que é essa? Letra A, letra E, letra C, e vai baixando. Cada vez as letras ficam menorzinhas. E através desse primeira avaliação dos olhos, da visão, a gente consegue algumas informações. É por meio dessa tabelinha que fica a 6 metros de distância, que você vai falando as letras, que conforme você for acertando até um tamanho de letra, quando fica muito pequenininho você vai errar, a gente pode dar o grau da sua visão. Então esse grau de visão varia desde 20/20, 20/20 é o normal, é 20/20, até 20/400. Então quanto maior o número, pior é. Então a visão, se você tem uma visão no olho direito de 20/20, é uma visão normal. Se você tem uma visão no olho direito de 20/40, já é um pouquinho ruim. 20/60, um pouquinho pior.
20/200, que teve uma caixinha hoje, a pessoa não enxerga quase nada com esse olho. 20/400 é praticamente cega daquele olho. Então é através dessa primeira tabelinha que a pessoa senta 6 metros de distância, que ela vai lendo as letras, de acordo com a altura e com o tamanho das letras, e a gente dá um grau para cada olho. Então tem um grau para o olho direito, um grau para o olho esquerdo. Pode ser que seja 20/20, olho perfeito à direita, e 20/400 no esquerdo, praticamente cego. Então essa é uma das primeiras avaliações que a gente quer saber. O que faz essa alteração? Geralmente são surtos de neurite óptica. Neurite óptica é o nervo que conecta o olho com o cérebro aqui atrás. É um cordãozinho que fica aqui assim. Então a neurite óptica, quando inflama, pode deixar no momento da crise, ou como sequela, um embaçamento da visão e torna difícil você enxergar mesmo de óculos a uma determinada distância. Então você vai ganhar uma nota para cada olho, 20/20, 20/40, 20/60, 20/200, 20/400. Quanto maior o número, pior está a visão. E esse tipo de avaliação a gente faz também no acompanhamento. Então se um paciente está em crise de neurite e está com uma visão 20/200, você faz a pulsoterapia, volta em 30 dias, repete essa avaliação e você vai ver que o paciente voltou para 20/40, para 20/20, voltou uma visão normal. Ou não, o paciente pode ficar no 20/200, pode ficar no 20/400, ficar com essa visão meio sequelar nesse valor. Então essa é uma das primeiras informações que a gente busca quando a gente faz essa avaliação dos olhos, quando a gente quer fazer a acuidade visual, para dar essa nota de quanto que o paciente está enxergando. Ainda nos olhos, o que a gente avalia também muito é as pupilas, que é o pretinho do olho. O pretinho. Então quando a gente joga uma luz, agora eu estou iluminado, então a pupila fica pequena, que é o pretinho. A pupila fica pequena, que é o pretinho. Quando você joga a luz, a pupila encolhe. Quando você tampa a luz, a pupila dilata. E existe toda vez que a gente está sem luz, deixa eu ver se consigo fazer. Ó, minha pupila. Não deu muito certo. Mas sempre que a gente joga a luz, a pupila encolhe. Quando você tira a luz, a pupila dilata. E quando a pessoa está com neurite, ou já teve neurite no passado, ela para de responder à luz. Então você joga a luz no olho e ela continua do mesmo tamanho, não encolhe mais. E tu joga a luz no olho bom, as duas encolhem. E tu joga no olho ruim de novo, não encolhe. Então essa é mais uma informação que a gente pode usar para saber se o paciente está em neurite naquele momento, ou se ele já teve neurite no passado. Então as duas coisas podem alterar essa alteração da pupila. Então a gente começa a casar algumas informações aqui. O paciente que está com dificuldade da visão, está com 20/200, 20/400, não está enxergando bem a 6 metros. Está com a pupila ruim, não contrai quando joga luz. Já são algumas informações para pensar que ele está com neurite ou que ele já teve neurite no passado. Daí a história vai ajudar a gente. Outra informação ainda nos olhos que a gente usa é o fundo de olho. Que é quando o neuro pega um aparelhinho para olhar bem o seu olho, assim, ele chega bem perto do seu rosto. E eu postei hoje uma imagem de fundo de olho também nos stories, que a gente consegue olhar lá o nervo do olho. É um fundo vermelho e uma bolinha amarela. Normalmente a bolinha é mais alaranjada. E quando a pessoa já teve neurite no passado, pode evoluir com uma palidez do nervo óptico. Quando ele cicatriza, ele fica mais pálido. Então a gente junta mais uma informação. Se a gente pegar um paciente e falar assim, doutor, não, uns 3 anos atrás eu tive embaçamento da visão, dor ocular, fiz pulsoterapia, melhorei. E hoje ele tem uma visão 20/200 no olho, ele tem uma pupila que não reage, ele tem o fundo de olho com palidez, tudo isso é compatível com uma neurite óptica prévia. Ainda no olho, como eu falei, um exame físico que a gente faz de cima para baixo. Quando a gente vai examinar o olho da pessoa, uma outra informação muito importante é a mobilidade do olho. Então eu vou tentar fazer um pouquinho aqui. A gente pede para o paciente olhar para o dedo e acompanhar o dedo sem mexer a cabeça, só com os olhos. Para os lados, para cima, para baixo e também nas diagonais. Em todos os movimentos. Para cada um dos movimentos que você imaginar, para cima, esse olho aqui, só o direito, para cima, para o lado, para baixo, para o meio, para as diagonais, é um músculo específico que faz esse movimento. E a movimentação dos olhos, o controle dessa movimentação, não é mais pelo nervo óptico, que é aquele mesmo nervo que eu falei da visão, da neurite. A movimentação dos olhos é controlada por um nervo diferente, por vários nervos diferentes, mas o centro da movimentação dos olhos, ela está lá no tronco encefálico. Então se a gente pega um paciente que está com estrabismo, ele chega com os olhos vesgo torto, está com um estrabismo, ou se tenta mexer o olho para o lado e um olho não vai, tenta mexer para cima, o olho não vai, tenta mexer para o outro lado, o olho não vai,
a gente começa a suspeitar fortemente que ele está com uma lesão no tronco encefálico, na região mais alta do tronco encefálico, na região do mesencéfalo. Ainda na região do rosto, o que a gente faz de exame físico? Então eu já falei da acuidade visual, de enxergar a 6 metros e ganhar uma nota, das pupilas, do fundo de olho, da movimentação dos olhos. A gente olha também as pálpebras. Tem paciente que fica com a pálpebra muito caída, às vezes não consegue nem abrir o olho. Também pode ser um problema do terceiro nervo craniano que pode vir lá do tronco encefálico. Então, um paciente que tem isso, ou tá vesgo, tá estrábico, um olho não vai para um lado para o outro, tá com a pálpebra caída, tem grande chance de ter um problema na região do tronco encefálico, uma lesão da esclerose no tronco encefálico, um AVC no tronco encefálico, um tumor no tronco encefálico. Então, como eu falei no começo, esse diagnóstico de exame físico ele é anatômico. Ele dá o local do problema, mas ele não pode dar a origem. Ele não sabe se é um AVC, se é um derrame, se é uma trombose, se é uma esclerose. Geralmente é os exames que vão dizer a causa pra gente. Mesmo você que tem esclerose múltipla hoje, se você começar com um sintoma novo, não podemos botar sempre a culpa na esclerose. É bom fazer um exame, fazer uma ressonância, ver se não é um AVC, se não é um tumor, se não é uma trombose, se não é um aneurisma, se não é outra coisa que aconteceu. Então, ainda dentro do exame físico, o que a gente faz é ver a sensibilidade do rosto. Então, você passa o dedo, algodão, uma agulha, nessas 3 regiões aqui em cima, aqui no meio e aqui embaixo. Quem é responsável por essa sensibilidade é o nervo trigêmeo, que vocês já ouvem falar bastante. Alguns pacientes têm até dor do trigêmeo. Então, a dor do trigêmeo pode ser uma dor muito forte aqui em cima, uma dor muito forte aqui no meio, ou uma dor muito forte aqui embaixo. Ele tem 3 ramos, por isso que ele se chama nervo trigêmeo. Então o nervo trigêmeo também vai se ter origem lá no tronco encefálico, numa região um pouquinho mais para baixo que os nervos dos olhos, na região da ponte. Então se o paciente começa, se ele tem falta de sensibilidade no rosto, só nessa região de baixo, só na região de cima, ou em toda a metade do rosto, tem chance de estar com algum problema no nervo trigêmeo. Ou uma lesão da esclerose no nervo trigêmeo, ou uma lesão da esclerose na ponte, que é a região do nervo trigêmeo, que é onde ele nasce. Então são mais algumas informações ainda quando a gente está só examinando o rosto da pessoa. A gente pode fazer alguns testes com o paciente de dar alguma coisa para ele cheirar, mas isso é mais difícil. Pegar um pó de café, um pó de acetona, pedir para ele cheirar para ver se o nervo do olfato está normal. Esse é mais raro, não é costume de usar. A gente pode fazer alguns testes auditivos, então estralar os dedos no ouvido, cochichar de um lado, cochichar do outro, para ver se a audição está boa. Pode ser usado o diapasão, aquele mesmo aparelhinho que faz a vibração, a gente bate na mão e vê se está vibrando no joelho, nas mãos. A gente pode fazer teste de audição aqui nos ossos atrás do ouvido. A gente pode fazer alguns testes também de olhar a boca da pessoa. Então, volta e meia, a gente pede para o paciente abrir a boca e falar um A. Quando a gente pede para o paciente abrir a boca e falar um a gente está querendo olhar a língua do paciente para ver se a língua tem fibrilações, se a língua fica tremendo sozinha. Tem algumas doenças que fazem tremer a língua. A gente quer ver a campainha, que é aquela campainha que fica lá no fundo da garganta. A gente quer ver se ela está bem centrada. Porque algumas doenças, principalmente doenças que afetam o tronco encefálico, a região mais baixa do tronco encefálico, que é a região do bulbo, podem dar um desvio da campainha. Então você pede para o paciente fazer um A, e aquela campainha que devia ficar bem no meio, ela fica desviada para um lado, fica desviada para o outro. A gente pode fazer alguns testes de induzir o vômito, mas a gente não costuma fazer. De pôr aquela espátula, aquela madeirinha, lá no fundo da garganta, ver se dá aquele enjoo na pessoa. Mas isso a gente não costuma fazer. Mais de rotina é olhar a língua, se ela está tremendo, olhar a campainha lá, a campainha, ver se ela está desviada para um lado, para o outro, se ela está bem no meio, ou se ela pode estar até com um tremor. Então, descendo no nosso exame físico neurológico, a gente chega aqui na região do pescoço. Na região do pescoço, a gente faz às vezes algumas perguntas e alguns testes para o paciente. Se ele está com problema para engolir, se ele está engolindo bem, se ele tem mais dificuldade com sólidos, mais dificuldade com líquidos, se ele está com um problema de fala, falta de ar, disfonia, rouquidão, fala fraca. Tudo isso são perguntas que a gente faz próximo do exame físico também. A gente chega em algum momento que a gente tem que avaliar também a força do pescoço. Você pode pedir para o paciente fazer força para um lado, força para o outro, força para trás, força para frente, porque quem controla a força do pescoço geralmente é um nervo também do tronco encefálico, que é o nervo da região mais baixa do tronco encefálico. A gente pode ver também motricidade da língua. Pede para colocar a língua para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Às vezes pode fazer força contra a bochecha, assim, ó. E você aperta para ver se a língua tem força, aperta para ver se a língua tem força, porque o último nervo do tronco encefálico é o nervo que controla a língua. É o nervo mais baixo do tronco encefálico, é o nervo da língua. Então, anatomicamente, se o paciente às vezes tem uma língua desviada, fala assim, põe a língua para fora.
ele coloca e a língua já vai para um lado, pode ser que está com problema ali na região do tronco cefálico com a língua desviada para o lado. Outra coisa que a gente começa a descer é avaliar a força dos ombros. Então, ombro para cima, também é um nervo do tronco cefálico que faz o movimento do ombro para cima. E por aqui a gente encerra as funções do tronco encefálico. Então, visão, motricidade do olho, pálpebra, sensibilidade do rosto, audição, equilíbrio, pode ter no labirinto também, boca, língua, fundo da garganta, campainha, força do pescoço e força dos ombros. Tudo isso são funções do tronco encefálico. Então, numa primeira avaliação, se a gente ainda não sabe o que o paciente tem ou onde está o problema dele, a gente faz todo esse exame físico. Se ele passar em tudo, a gente tem uma certeza muito grande de que talvez ele não tenha problemas no tronco encefálico, o que é uma coisa boa para quem tem esclerose múltipla. Se ele falhar em alguma coisa, falhou na visão, falhou na motricidade do olho, falhou no pescoço, nos ombros, na boca, tem chance de ter alguma coisa no tronco encefálico. Outra coisa que a gente vê também nos olhos que eu pulei e não falei é o nistagmo. Então, às vezes, quando a gente está fazendo aquele olha para o lado, olha para o outro, pode ser que o olho dá uma tremidinha. Quando o olho fica tremendinho, pode ser um nistagmo. E o nistagmo pode vir de lesões do tronco encefálico ou de lesões do cerebelo também. Então, descendo o nosso exame físico, a gente chega até a região dos braços. Já falamos dos ombros, então a gente chega nos braços. O que a gente avalia nos braços? A gente avalia principalmente força. Então a gente pede para o paciente esticar os braços para frente, fazer força para o teto, para ver a força aqui do braço se está boa. Pede para o paciente fazer muque. Você puxa para ver a força do muque, empurra para ver a força do cotovelo. Pode pedir para fazer força do punho, como se fosse acelerar uma moto. Pode pedir para ele apertar as mãos forte, apertar os dedos forte. Pode pedir para ele tentar abrir os dedos, você fica segurando essa abertura. Tudo isso, avaliar a força dos braços e a mesma coisa para as pernas. Levantar a coxa, dobrar o pé para cima e para baixo, dobrar os dedos para cima e para baixo, abrir e fechar a coxa, abrir e fechar o cotovelo. Quando a gente está avaliando força do paciente, a gente está avaliando principalmente uma função que a gente fala que é piramidal. Então a força, ela nasce mais ou menos da região, por exemplo, a força do meu braço direito. Nasce aqui da região frontal do meu braço direito, nasce aqui na região frontal esquerda. Ela desce tudo através do tronco encefálico, passa pela medula da espinha, da medula cervical e sai aqui para o braço. Então se eu estou com fraqueza no meu braço, e ela é culpa da esclerose múltipla, pode ser que eu esteja com problema aqui na região do córtex, pode ser que eu esteja com problema aqui no tronco encefálico, que a informação ainda está descendo, e pode ser que eu esteja com problema na medula espinhal também. Então, lesões da medula espinhal do pescoço podem comprometer tudo daqui para baixo. Meu braço, minha perna, esfíncter, barriga, tórax. Então, quando a gente está pesquisando força no braço, a gente está imaginando que toda essa região pode estar comprometida. Então, uma fraqueza do braço, geralmente uma fraqueza nova do braço, a gente costuma pedir ressonância da cabeça, para ver cabeça e tronco cefálico, mas também costuma pedir ressonância da cervical, porque às vezes a ressonância da cabeça pode vir completamente normal e a lesãozinha era nova ali na cervical, dando só fraqueza no braço. Quando a gente está avaliando os braços, a gente também começa a testar sensibilidade. Então existem várias sensibilidades diferentes que a gente testa. Uma coisa é testar a sensibilidade tátil, que é simplesmente encostar. Pode encostar com os dedos, pode encostar com algodão, essa é uma sensibilidade. Outra coisa é testar a sensibilidade dolorosa. Então, quando você pega uma agulhinha e começa a fazer cutucadinhas de dor, é uma outra sensibilidade que vai subir por uma outra via, por uma outra região anatômica. A gente pode testar a sensibilidade de temperatura. Pegar uma coisa gelada, uma coisa quente, encostar na região do corpo, no corpo inteiro, braço, barriga, tórax, abdômen. Pode testar a sensibilidade vibratória, que é com aquele diapasão, que você bate assim, ele fica tremendo, você encosta e você sente a vibração. Tem paciente que tem uma sensibilidade dessas alterada e todas as outras normais, por isso que é importante testar todas sempre. E a via da sensibilidade é muito parecida com a via da força. Ela também nasce aqui na região parietal do lado contrário e desce pelo tronco encefálico, pela medula, até a região que ela tem que dar sensibilidade. Se for o pé, vai descer até o pé. Se for o braço, vai descer até aqui a medula do pescoço e vai para o braço. Outra coisa muito importante que a gente avalia no exame físico é a coordenação motora. Então, muitas vezes a gente pede para o paciente esticar os braços para frente e encostar no nariz. E pede para ele fechar os olhos e fazer a mesma coisa. Estica e põe no nariz, estica e põe no nariz. Ou de braços abertos também. Abre o braço e põe no nariz, abre o braço e põe no nariz. Sempre que a gente está avaliando coordenação,
coordenação motora é quase que sempre relacionada com cerebelo. Então o nosso cerebelo é uma regiãozinha que a gente tem aqui atrás, perto da nuca. É uma regiãozinha assim, tamanho de uma laranja, assim. O cerebelo é o que dá coordenação motora. Então se a gente, pode ser que eu tenha força total no braço, eu seja mais forte que o médico. Mas na hora que eu vou fazer o exame do cerebelo, eu estico os braços e erro o nariz. Não acerto o nariz. Ou vem tremendo e bate errado. Então o cerebelo é o que nos dá a coordenação motora. Então por mais forte que o paciente seja, ele pode ter alteração na coordenação. De olho fechado, ele abre os braços e erra o nariz. Não fica acertando o nariz. Por mais forte que ele seja. Então se a gente está diante de um paciente que tem força boa, mas na hora que a gente vai mandar abrir os braços, encostar no nariz, e ele erra, bate na testa, bate na boca, bate a mão, tem grandes chances de ele ter algum problema no cerebelo dele. Ou em outras vias da medula também pode acontecer, mas é muito frequentemente o problema estar no cerebelo. O cerebelo dá tremor, então o paciente pode até acertar, mas ele chega tremendo. Também pode ser cerebelo. Outra coisa que a gente faz é pedir para o paciente bater na coxa para cima e para baixo. Então a gente pede para o paciente bate na coxa para cima e para baixo. De olho aberto e depois de olho fechado. O cerebelo também dá essa coordenação motora para fazer as coisas iguais, assim. Então quando o paciente consegue bater para cima e para baixo, na coxa, com as duas mãos bem certinho, simultaneamente, bem bonitinho, tá bom o cerebelo. Se o paciente começa a bater errado, bate uma, depois bate outra, bate uma, depois bate outra, pode ser igual o motor de Toyota. Pode ser que se ele bate errado para cima e para baixo, pode ser em coordenação de um dos lados também. Então é mais um sinal de que ele pode ter problema no cerebelo dele. Outra coisa legal que a gente gosta muito de examinar é os reflexos. Então todo neuro tem um martelinho de reflexo. Tem vários tipos diferentes. Tem uns que parecem um rodelinha embaixo e um ferrinho com pontudo. Tem uns que parecem um martelo mesmo, que é um cabo e depois tem dois negócios em cima. Mas o objetivo do martelinho é ver como é que estão os seus reflexos. Então toda pessoa normalmente tem reflexo no corpo inteiro. Então se fizer em mim eu vou ter, se fizer em você vai ter, se fizer na sua mãe vai ter, no filho, no bebê, todo mundo vai ter. Mas uma coisa é o reflexo normal. Então se bater no meu joelho, provavelmente vai dar uma balançadinha o joelho. Vai dar uma balançadinha. Se bater no meu braço, vai dar uma mexidinha. Se bater às vezes aqui no queixo, dá uma mexidinha. Se bater na testa, dá uma mexidinha. Então todo mundo tem um pouco de reflexo. Mas existem os reflexos que a gente fala que são patológicos, que são exagerados, são muito fortes. Então eu aposto que a maioria de vocês, quando o neuro bate no joelho, vocês dão um chute muito forte, que o neuro tem que sair da frente, senão você vai chutar o neuro. Então esse chute forte do joelho já é um reflexo patológico. Já é um reflexo muito forte. Se ele está muito forte, exagerado, ele não está normal. E geralmente o que faz o reflexo ficar mais forte são as lesões do cérebro, ou do tronco encefálico, ou da medula, que comprometeram um pouquinho da função motora. Então a gente fala que tem uma liberação piramidal. Quando a gente bate no reflexo, ele está muito forte, muito vivo, mais do que deveria, a gente fala que o paciente está com uma hiperreflexia ou que ele está com liberação piramidal. O reflexo está muito forte. E quando a gente está em dúvida se o paciente tem ou não tem alguma coisa, se ele tem esclerose ou alguma outra doença, se a gente bate no reflexo, no joelho, no braço, e o reflexo está muito forte, isso significa que ele já teve alguma manchinha no corpo dele, no cérebro, no tronco ou na medula. E o reflexo pode ser diferente de um lado e do outro. Se o paciente teve surto na perna direita, mas não teve na perna esquerda, provavelmente o reflexo da perna direita vai ser muito forte. E o da esquerda pode ser normal, pode ser até fraco. E a gente vê reflexo também no tornozelo. A gente bate lá no calcanhar do paciente para ver se o pé dá uma pisadinha. Esse reflexo também pode ser fraco, forte ou exagerado. E os reflexos geralmente estão intimamente relacionados com as funções motoras. Então se hoje você tem um reflexo aumentado, é porque algum surto ou alguma lesão você já teve nas funções motoras, naquela via piramidal. Tem até um rios meus que eu explico a via piramidal, que nasce aqui na região frontal, desce cruzada e vai para o lado do corpo contrário. Outro reflexo que existe, mas esse é menos pessoas que têm. Geralmente aparecem em doenças mais fortes, mais avançadas. É lá no pé, se você pegar o seu tornozelo, o neuro faz assim ó, com o seu pé. Bate para cima e o seu pé fica tremendo sozinho. A gente chama de clonus. A Cris acabou de adivinhar. Então a gente chama de clonus. Quando a gente pega no joelho, no calcanhar do paciente, bate no tornozelo, tenta fazer o reflexo do tornozelo, ou a gente pega a sola do pé e vira para cima e o pé fica tremendo assim, a gente chama isso de clonus. Isso é um nível acima do reflexo aumentado. Então existe o nível grau 2, que a gente chama,
que é o reflexo normal, que provavelmente é o meu reflexo. O nível grau 3 é quando a gente bate no joelho e dá o chutão. Bate no joelho e dá o chutão. Esse é o grau 3. O grau 4 é quando a gente bate lá no joelho ou no tornozelo e além de dar o chutão, fica tremendo sozinho. O pé não para de tremer. A gente chama de clonus. Ou quando o neuro dobra o pé para cima e o pé fica tremendo sozinho. A gente chama isso de clonus. Então quando tem clonus, geralmente o grau do reflexo é grau 4 ou grau 5. É mais um sinal de reflexo muito aumentado. Quando a pessoa tem presença de clonus. Existe clonus em toda região que tem reflexo pode ter clonus, mas a região mais fácil de conseguir o clonus é no calcanhar, no tornozelo. Existe outro nome, então, que acabaram de comentar ali, que chama Babinski. Existe um neuro muito antigo chamado Joseph Babinski, que ele descreveu um reflexo chamado reflexo de Babinski. Então, quando a gente pega o pé da pessoa e faz uma cócega, por isso que os neuros não gostam de judiar de vocês à toa. Ah, tira a meia aí que eu vou fazer uma cócega no teu pé. Não é para ver se tem cócega, não é para ver se a sensibilidade está boa. Quando a gente passa aquela agulha no pé, ou passa o martelo no pé, ou passa a caneta no pé, ou passa a unha na sola do pé, a gente não quer saber se tu está sentindo bem a sola do pé ou não. E não é só para judiar também. Quando a gente faz isso na sola do pé, a gente está em busca de um reflexo chamado reflexo de Babinski. O que é normal, se fizer em mim, provavelmente, se passar uma caneta lá no meu pé, o que vai acontecer com os meus dedos do pé? Os dedos do pé vão fechar para dentro e vão fazer assim. Então, faz uma coceguinha no pé, os dedos do pé vão fechar assim. Ter clonus no grau 4 não é normal, é sinal de alguma lesão antiga na via piramidal. Já teve algum surto que afetou as pernas. Então, o que é normal do Babinski, da sola do pé? Por exemplo, se fosse em mim, fez o reflexo no pé, provavelmente meus dedos se fechariam assim. Quem tem hiperreflexia, que tem clonus, que tem Babinski, que já teve surto na motora, seja na cabeça, seja na medula, provavelmente quando passar a caneta lá no pé, ou quando passar o martelo lá no pé, não vai fechar para dentro igual eu fecho. Vai fazer assim, ó, vai abrir em leque, que a gente fala, vai abrir os dedos do pé em leque, e o dedão vai virar para cima. Então isso é o Babinski. Quando tem isso, a gente fala que está com um Babinski. Babinski positivo. Então, o normal é fechar os dedos para dentro. E em quem tem alguma lesão no cérebro, na medula, quando passa assim, em vez de fechar para dentro, pode ser que os dedos abram em leque e o dedão vire para cima, aponte para cima em vez de fechar para dentro. Quando a pessoa faz isso, a gente fala que ela tem sinal de Babinski. Então, quando a gente passa lá na sola do pé, faz os arranhão, passa lá no pé, não é para saber se está com sensibilidade boa. O bebê acontece isso. Até 2 anos de idade, o bebê tem Babinski e não tem problema. Porque todo o sistema nervoso do bebê só se completa com 2 anos. Então, até 2 anos de idade, o bebê ainda não está completamente mielinizado. Então, o bebê até 2 anos, ele não tem toda a mielina. Assim como vocês que têm esclerose, tem algumas falhas de mielina. Mas o bebê está todo falhado. Por isso que ele não anda, ele não fala, ele não faz as coisas sozinho. Então, o bebê não está mielinizado completo. Então, se fizer o Babinski no bebê, ele vai ter Babinski. Vai dobrar o dedão para cima e vai abrir os dedos. Então, quem tiver bebê em casa pode treinar. Pode passar lá na sola do pé do bebê. Se não abrir nem fechar, é um intermediário que a gente fala. Não é nem o normal e nem o ruinzão. Provavelmente está com falta de sensibilidade. O teu corpo não absorveu essa informação para mandar fechar. Então, o normal é fechar. O médio é não fazer nada, só ficar quieto. E o Babinski, quando o dedão vai para cima e os dedos abrem em leque. Então, esse é o sinal de Babinski. Nas mãos também tem um sinal que parece o Babinski. Traz a mesma informação pra gente. Chama sinal de Hoffman. É quando a gente pega os dedos do paciente e faz assim, ó, prende aqui e dá um cutucãozinho na unha. O normal é que não aconteça nada. Mas em quem já teve surto na mão, já teve surto motor, quando a gente faz isso, faz assim, ou faz assim, bate assim no dedo pra cima, a pessoa faz assim com os dedos. Então, eu vou imitar. Se a gente fizer assim, ó, peguei o dedo aqui, fechei, e fiz assim, todos os dedos tentam fechar, isso é sinal de Hoffman. Esse sinal pode ser normal, em qualquer pessoa, mas é comum de encontrar em quem já teve surto na mão. Então, quem tem esclerose lateral amiotrófica, pode ter tudo isso que eu estou falando. Então, nada do exame físico aqui é 100% da esclerose múltipla. AVC pode dar Babinski, ela pode dar Babinski, tumor pode dar Babinski, é tudo uma coisa anatômica. O exame físico é 100% anatômico, ele não dá nenhuma causa pra gente. Então todas as doenças que afetam cérebro e medula pode dar tudo isso que eu estou falando até agora. Então, eu falei do choque no pescoço. Então, quando a gente está examinando o pescoço, a gente pode pesquisar o sinal de Lhermitte também.
Sinal de Lermite é aquele sinal que quando tem uma lesão no pescoço, uma mancha da esclerose na medula cervical, você pode o paciente relaxar bem o corpo, levantar o pescoço e soltar. Quando ele faz esse movimento de soltar, se ele sentir um choque que desce pela espinha e corre para o braço, corre para o tronco, corre para a perna, provavelmente chama de sinal de Lermite positivo. Quando a pessoa tem sinal de Lermite, mais uma vez, não é só esclerose. Se ele tiver um tumor na medula espinhal, pode dar. Se ele tiver uma hérnia no pescoço, pode dar. Mas no nosso caso, quando a pessoa tem lesão da esclerose na medula, se faz isso, pode sentir o choque do Lermite. Tem mais algumas coisas que a gente testa também. Quando a gente gosta muito de ver o paciente marchando. A gente chama de marcha a caminhada. Então a primeira coisa que a gente faz quando chama o paciente, que pelo menos que eu faço, quando eu abro a porta e chamo fulano de tal, lá na recepção, a primeira coisa que a gente já faz, já começa a olhar, é a caminhada. A gente vê se o paciente caminha sozinho, com bengala, com muleta, abraça alguém para caminhar, ou se ele vem naturalmente caminhando bem. A gente olha a base do paciente, se ele caminha com as pernas muito abertas. Quando o paciente está com surto de cerebelo, surto de medula, ele tem que abrir bem as pernas para se equilibrar mais. Ele não consegue caminhar com as pernas bem pertinho. Ele tem que abrir um monte as pernas para caminhar melhor. E quando a gente está com essa suspeita, a gente pede para o paciente caminhar na nossa frente, daquele jeito que um pé fica bem na frente do outro. Então, um pé vem aqui, o outro pé atrás. Calcanhar encostando no dedo. Depois calcanhar no dedo. Geralmente, esse tipo de caminhada dá muito desequilíbrio no paciente. Uma pessoa normal que não tenha problema nenhum, provavelmente vai conseguir caminhar. Provavelmente vai conseguir caminhar normal. Mas alguém que tem um pouquinho de ataxia da marcha, um pouquinho de desequilíbrio, um pouquinho de caminhada com a perna mais aberta, a hora que pôr um pé na frente do outro e tentar caminhar desse jeito, trocando os passos, provavelmente vai cair para um lado, vai cair para o outro. Então sempre o neuro tem que estar por perto ou caminhar com uma parede do lado. Porque dá muito desequilíbrio esse tipo de caminhada. Outro teste que a gente faz chama sinal de Holmberg. A gente pede para o paciente ficar de pé. Geralmente o neuro fica por perto para o paciente não cair. A gente pede para ele juntar os pés, encostar um no outro, abrir os braços, ou pôr os braços para frente, ou abrir os braços para o lado, e fechar os olhos. Quando o paciente faz isso, fecha os olhos e continua equilibrado, provavelmente o equilíbrio dele está bom. A medula está funcionando bem, a formação está subindo para o cérebro, ele está conseguindo se equilibrar. Se a gente manda o paciente juntar os pés, abrir os braços e fechar o olho, e ele imediatamente cai para o lado, ou cai para o outro, a gente fala que tem sinal de Holmberg positivo, que é um desequilíbrio forte no momento que fecha os olhos. Esse desequilíbrio forte no momento que fecha os olhos provavelmente está com algum problema na medula. Porque quando a gente está de olho aberto, a gente consegue se localizar pela visão. Sabe que a parede está a 1 metro de distância, que a porta a 2 metros de distância, você consegue abrir as pernas para se equilibrar. Mas quando a gente elimina isso do paciente, junta as pernas e fecha os olhos, uma pessoa normal só se mantém em pé se a medula estiver intacta. Porque a informação, aquela sensação do chão, seu pé encosta no chão, ele manda a informação para o cérebro, ó cérebro, estou encostando no chão. Mas quando a medula está ruim, a informação não sobe. E você tirou a visão do paciente, ele vai cair para o lado, porque a informação não está subindo mais. Então isso se chama sinal de Holmberg. Quando a gente quer saber se o paciente tem lesão na medula, a gente pode usar o sinal de Holmberg. Junta os pés, fecha os olhos, vê se desequilibra. Se desequilibrou, alta chance de lesão na medula. Às vezes pode ser lesão no cerebelo, às vezes pode ser lesão no labirinto, mas alta chance de lesão na medula. O que mais? A gente faz avaliação de marcha. Então a gente às vezes pede o paciente caminhar no EDSS, que é o exame físico da esclerose. A gente tem que caminhar com pacientes 500 metros, basicamente. Então tem alguns corredores do hospital que a gente usa. O do dedo do nariz a gente já falou. Então você manda o paciente esticar os dedos para frente, ou abrir os braços e colocar o dedo no nariz. O do dedo no nariz é para ver como é que está o cerebelo, a coordenação motora. Quem tem problema no cerebelo está com a coordenação motora ruim, então vai errar o dedo. Vai bater na testa, vai bater na boca, vai bater com a mão cheia no nariz, não vai acertar bem a pontinha do dedo. Quando acerta a pontinha, tá tudo bem. Mas quando começa a errar, provavelmente o problema é no cerebelo, por causa de incoordenação motora. Então, vânia, esclerose lateral primária, é uma doença que parece a esclerose lateral amiotrófica, mas pega só os neurônios do cérebro da pessoa. É parecida com é parecida com a esclerose, só que ela não costuma dar tantos surtos, ela só é mais lenta e vai piorando. Tem alguns testes que a gente faz com o paciente deitado. Então, deita na maca, levanta a perna,
baixa a perna, deixa a perna dobrada, dá pra ver reflexo deitado, dá pra ver alguns outros testes com a pessoa deitada. Eu acho que eu resumi mais ou menos o que eu tinha anotado para falar para vocês, então agora eu vou de acordo com o chat nos últimos 20 minutos. Quem tiver em casa pode testar o cerebelo de olho fechado para ver se acerta o nariz. Se estiver acertando, alta chance do cerebelo tá bom. Depois faz o Humberg também com alguém por perto, não faz sozinho para não cair. Junta os pés, abre os braços e fecha os olhos, vê se cai. Exame neuropsicológico, muito bom. Não tinha separado para falar sobre ele. Para melhorar a falta de equilíbrio com fisioterapia neurológica. Então existem alguns testes que também faz parte do exame físico, que é o teste neuropsicológico. Então, eu imagino que vocês conheçam a rotina do neurologista, que não sei quanto tempo que é a consulta de vocês, se é de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, mas existe algumas avaliações. Eu vou parar de olhar o chat agora, depois vocês perguntam de novo se eu não responder. Existem algumas avaliações neuropsicológicas que a gente pode fazer no consultório mesmo, que o neuro pode aplicar. Alguns testes de memória mais simples, para ver como é que está a memória da pessoa. Mas o ideal é fazer uma avaliação chamada avaliação neuropsicológica. Esse tipo de avaliação neuropsicológica ela é feita geralmente por neuropsicólogo em consultório. Pode ser uma tarde inteira de avaliação, ou então umas 5, 6 sessões, 5, 6 vezes de 1, 2 horas que você vai lá para fazer esse teste. Então, na avaliação neuropsicológica, o neuropsicólogo vai aplicar uma série de baterias validadas para você. Vai aplicar uma bateria que é um teste, um questionário de 10, 20, 30 perguntas para você responder, para ver como é que está a sua memória, para ver como é que está a sua velocidade de processamento, para ver como é que está a sua atenção, como é que está seu raciocínio, resolução de problemas, memória visual, memória espacial, memória verbal, memória não verbal, uma série, todos os domínios cognitivos da pessoa. E isso é algo assim extremamente complexo que o neuro não consegue fazer em 20 minutos de consulta. Geralmente é uma coisa extra que a gente pede o paciente fazer com o neuropsicólogo. E no final ele dá um laudo para o paciente entregar para o neuro. E no laudo vai estar bem discriminado, o seu problema, paciente, é um problema na atenção. Então o que você tem parece muito um TDAH. Não adianta dar remédio de memória para você, você tem que tomar uma Ritalina. Ou não, paciente, o seu problema é no raciocínio. Não adianta tomar Ritalina, não adianta fazer isso. Você tem que melhorar de tal maneira, fazer reabilitação com neurocognitiva com o psicólogo. Ou não, paciente, você está com um grave problema de memória. As lesões do cérebro afetaram suas funções da memória e está com problema de memória. Também não adianta tomar Ritalina, tem que tomar esses remédios de memória, fazer reabilitações para memória. Então a avaliação neuropsicológica é isso, uma série de testes que o neuropsicólogo faz no consultório, e que no final ele emite um laudo, tintim por tintim, como é que está cada uma das suas funções cognitivas, qual que está boa, qual que está ruim, como que melhora essa, como que melhora aquela. E isso ajuda o neuro também a planejar a sua recuperação. Então voltei pro chat. O que mais que eu não falei de exame físico que eles fazem em vocês? Como saber se a esclerose está progredindo? Então a esclerose pode progredir. O equilíbrio pode melhorar com lesões da medula, sim. Então a esclerose pode progredir tendo novos surtos e pode progredir de maneira silenciosa, que a gente fala que é a progressão silenciosa da doença. Essa aqui é a mais temida. Para saber se está tendo progressão, geralmente é mais demorado. Tem que ver uma vez por ano, 2 vezes por ano. O neurologista vai ver se você está tendo reflexos novos que antes não tinha e não teve lesões que explicam. Ou se está tendo mais desequilíbrio do que tinha antes, mais dificuldade para caminhar do que tinha antes. E tudo é uma coisa muito lenta e progressiva, não é um surto que causou isso. É uma coisa bem devagarzinha que quando vê tá pior. Essa é a progressão. Ter black hole é perda de memória? Não é um sinônimo. Tem muita gente com black hole que não tem perda de memória. Mas a presença de black holes é um sinal de doença mais forte que pode sim mais pra frente evoluir para perda de memória. A sequela de Covid piora no paciente que teve Covid? Acho que trocou um pouco as perguntas. Caminhar na ponta do pé. É mais um teste pra gente avaliar como é que tá a força das panturrilhas. Então, para caminhar na ponta dos pés é para ver como é que tá a força da panturrilha. E dá para pedir para caminhar no calcanhar também. Pode progredir sem lesões na ressonância, sim. A progressão silenciosa às vezes pode acontecer sem novas lesões. Na consulta online, como é que a gente faz essa avaliação? Então, esse é um dos pecados da consulta online. A gente não consegue fazer uma avaliação física completa. Geralmente nas consultas online o que eu tenho feito é mais avaliar exames, tirar dúvidas, ver a história do paciente, mas exame físico não tem muito que a gente consiga fazer não. É mais avaliar exames, conversar, tirar dúvida, falar de remédio, mas exame físico não tem como fazer na maneira online ainda não.
na ponta do calcanhar para caminhar, fraqueza da região da frente das pernas. A medicação ajuda a prevenir novos surtos, Juliana. Quando a gente entra num remédio para esclerose, ela serve principalmente para não dar um surto novo, para não dar uma mancha nova. Ela não ajuda tanto nas sequelas. Para melhorar a sequela, é principalmente terapias, fisioterapia, atividade física, hidro, psicologia. Isso é o que mais ajuda a sequela. Até tem um remédio ou outro que pode ajudar, mas os remédios da esclerose não entram com a promessa de ajudar em sequela. Entram com a promessa de prevenir novos surtos. Arrepios do nada de repente, pode ser da esclerose sim, mas tem que ver outras coisas também. Tremo muito internamente. Ninguém vê que você está tremendo? É só um tremor interno? A sequela de Covid piora no paciente com esclerose? Pode piorar sim, porque daí a gente junta duas coisas, né? Às vezes a pessoa já tinha uma dificuldade leve na memória, já tinha uma dificuldade leve no raciocínio, na fadiga, por causa da esclerose, e vem o Covid por cima e se soma. É diferente do Covid vem numa pessoa que não tem esclerose. Se vier o Covid em mim, talvez eu tenha uma determinada sequela. Se vier o Covid em alguém com esclerose, talvez os problemas se somem. A fadiga do Covid se soma com a fadiga da esclerose. A memória do Covid se soma com a memória da esclerose. E isso se soma mesmo. Então a sequela pode ser pior em vocês, sim. Não consigo gravar palavras, esqueço como é que se escreve. Pode ser problema de cognitivo. Vale a pena uma avaliação neuropsicológica para justamente ver se esse teu problema de gravar palavras é mais a memória que não está gravando, se é a atenção que não te deixa nem raciocinar no começo. Faz tempo que o neuro não faz exame físico, devo me preocupar? Olha, tem pacientes que às vezes eu também não faço, assim, às vezes a consulta demandou muita conversa, demandou muita discussão de remédio, ou já é um paciente conhecido que não mudou muita coisa desde a última consulta, ele falou que está tudo bem, que não teve surto, que não sentiu nenhuma piora, mas geralmente é rotina tentar fazer exame físico sempre. Mas ficar muito tempo sem fazer não é legal não. Vertigens após alguns dias do natalizumab. Normal pode ser surto. Geralmente vem vertigem, tontura, sozinha não costuma ser surto. Geralmente a vertigem pode ser surto quando ela está associada com outra coisa. Com desequilíbrio, com uma marcha pior, com uma visão dupla, com um olho que treme. Mas vertigem sozinha é difícil ser surto. Glenda, meu esposo de bengala, perdeu os movimentos, não consegue ficar de pé. Pode ser progressão da esclerose, sim. O sinal de Babinski tem que começar na região do calcanhar, perto do dedinho mínimo. Você sobe perto do dedinho mínimo, quando chega lá perto dos dedos, você corre para a base do dedão. Eu geralmente deixo o fingolimod, um comprimido por dia, quando está com menos de 200 linfócitos no sangue. Tem diferença do local do black hole, qualquer local é memória. Geralmente não tem muita diferença assim não, porque geralmente os black holes são mais periventriculares, então geralmente não tem muita diferença o local do black hole não. Vibração interna nas pernas e no pé pode ser da esclerose? Pode sim. É um sintoma comum e difícil de explicar essa vibração interna, muitos de vocês têm. A esclerose pode afetar a audição, é difícil, mas pode. Alguns surtos de tronco encefálico, perto do nervo da audição, pode afetar. 1 ano e 4 meses sem olfato e paladar pós-Covid, tem chance de voltar? Existem algumas fisioterapias para o olfato, na internet tem, ou se não fazer com físio, que eles dão uma série de cheiros para você treinar. Então são 15, 16 cheirinhos diferentes, você pega e cheira café, cheira não sei o que, laranja, cravo, canela, vai cheirando. Isso exercita o paladar e o olfato a voltar. E se em último caso se não funcionar, tem até algumas cirurgias que os otorrinos podem fazer para tentar reviver assim, o nervo do olfato que foi machucado pelo Covid. A esclerose pode afetar sim a letra, se fizer um surto na mão, um motor, pode ser difícil de escrever. Flávia, nistagmo. Então nistagmo, quando você manda para a gente olhar para um lado ou olhar para o outro, e o olho treme. O olho treme. Nistagmo pode ser lesão do tronco cefálico ou do cerebelo. Geralmente é mais ou menos isso mesmo. Dá para reabilitar com algumas fisioterapias. Geralmente, se estiver atrapalhando muito, deixar sua vista tremida, tem alguns remédios que podem ser usados, mas mais com fisioterapia mesmo. É normal enxergar duplo quando olha para cima e para o lado. Provavelmente já teve algum surto na visão, que travou um dos olhos. Então quando você mexe o olho, um vai e o outro não. Por isso que enxerga duplo. Quando a gente está com os dois olhos abertos, cada olho tem uma visão. E quando a gente está com os dois abertos, a visão casa, dá bem certinho. Só que se um deles tiver estrábico, tiver vesgo, tiver travado, você vai começar a cruzar a visão e você vai ver duplo.
Então se você olha para cima e vê duplo, provavelmente seu olho, um dos dois, não está subindo o suficiente. Por isso que você vê duplo. Se for algo novo, pode ser um surto. Se for algo velho, pode ser uma sequela de algum surto que você teve nos olhos já. De quanto em quanto tempo é feito a aquaporina? Se você tem... Não precisa ficar repetindo, a gente só repete se a suspeita de neuromielite continuar forte. No máximo, a gente costuma fazer uma vez só a aquaporina no começo. Se a gente nem suspeita de neuromielite, nem precisa fazer. Mas tem umas lesões da medula muito grandes, umas lesões estranhas, a gente acha que pode ser neuromielite, a gente faz a aquaporina. Se a suspeita de neuromielite continua, a gente tem que refazer a aquaporina em todo o surto. Mas se não, se o diagnóstico já virou esclerose, é esclerose mesmo, não precisa ficar repetindo a aquaporina. Para diferenciar a esclerose lateral primária de esclerose lateral amiotrófica, geralmente pela eletromiografia. A eletromiografia vai dar alterada na amiotrófica e vai dar normal na primária, ou pelo exame físico. Tem alguns sinais do exame físico que o neuro pode encontrar, que ele consegue dizer se é primária ou se é amiotrófica. Naltrexona para EM, eu tô para revisar o assunto. Por enquanto eu não conheço evidência, não uso de rotina e não lembro de nenhuma sociedade assim recomendar de rotina. Parece mais um suplemento, um nutracêutico, uma coisa que está junto, assim, somando para ajudar em alguns sintomas da esclerose múltipla. O sinal de Babinski fica positivo devido a alguma lesão na via piramidal. É a via motora. Qualquer região, desde a região frontal do cérebro até a região do tronco, até as duas medulas, do cervical e da torácica. Então qualquer lesão nessa região pode dar o Babinski. Acordar e ver quadriculados por alguns minutos de manhã. Acho que nada demais não, pode ser só a adaptação do olho com a luz da manhã, muito tempo com o olho fechado. Comichão pode ser surto? O que é comichão? Coceira? Dificilmente, acho que não. Difícil ser surto isso. Visão dupla pela manhã no olho que tem baixa visão. Pode ser uma sequela, se é tão frequente assim. Toma o natalizumab e o médico vai trocar a medicação e pedir o exame de tuberculose. Porque todos os remédios fortes não podem ter tuberculose para usar eles. O próprio natalizumab não pode ter. Então, se você vai usar o Crevos, Kesimpta, Mavenclad, Alentuxumab, não pode ter tuberculose no corpo. Nem uma tuberculose latente, que é uma tuberculose que está escondida, que está adormecida, nem a tuberculose ativa. Porque se tivesse, tem que tratar com isoniazida 6 meses primeiro, para depois usar o remédio. Porque esses remédios podem ativar uma tuberculose no seu corpo se você tiver. O PET scan serve para EM? Não. O PET scan não serve praticamente nada para esclerose múltipla. Ele serve para ver alguns tumores, algumas inflamações, mas não tem usado de rotina na esclerose, não. Ver ou outra, ver um bichinho preto quando mexe o olho, eu também vejo. Nada demais. Todo mundo tem um ponto cego na visão, que se você procurar bem e for passando o dedo assim, você tem um ponto que você não enxerga. Então todo mundo tem um pontinho cego na visão. Então às vezes ele aparece, quando você virou o olho muito rápido, fica um pontinho preto e logo ele vai embora. É uma escotomia bem normal. Quem tem esclerose pode fazer qualquer atividade física e tarefa de casa? Pode, simplesmente por ter esclerose primária, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, não impede absolutamente nada, nenhum exercício, nenhum alimento, nenhuma viagem, nada. O que impede é como você está naquele momento. Ah, tô com fraqueza na perna, não vai fazer coisa muito forte. Tô com a visão dupla, não vai dirigir. Então, pode fazer tudo o que quiser dentro do seu limite, da sua sequela, das suas limitações, da sua fadiga, de tudo isso. Durante o trabalho, nesse verão, meu olho direito que já teve surto tremia muito e ficava embaçado, parecia espasmo, porque subia até a sobrancelha. Pseudo-surto? Provavelmente sim, Amanda. Então, pseudo-surto acontece muito no calor. Então, se você já teve surto no olho, estava trabalhando, estresse, no verão, calor, e o olho que já deu surto no passado voltou a dar sintoma e o algo diminui, não dura mais que 24 horas, provavelmente é um pseudo-surto. É um renascimento de sintoma antigo, causado por estresse, calor, infecção, e que não dura mais que 24 horas e vai embora quando o causador vai embora também. Bem a definição de pseudo-surto. Fadiga extrema depois do fingolimod? Pode. Alguns remédios para esclerose podem aumentar a fadiga. Mas espera um tempo, se está no começo, dá mais uma chance para ele ainda. Domingo tiro o leite das vacas correndo para assistir você. Gratidão. Que bom, a gente adora leite. Tem alguns aí que pedem para vocês cortarem o leite, mas eu não ia sobreviver sem leite.
leite, queijo, derivados. Então eu agradeço você que tira leite das vaquinhas para chegar pra gente. Eu pego do mercado, mas com certeza parte de vocês. Faço Muay Thai e tomo muita porrada na cabeça. Faz mal pra M? Provavelmente não. Porrada na cabeça nunca faz bem. Existem alguns tipos de quadros de demência pugilística, que a gente fala, tem muitos, o Maguila, que tem demência pugilística, de tanto tomar soco na cabeça, o cérebro vai fazendo micro contusões, micro machucados, e ao longo de muitos anos, 10, 20, 30, 50 anos tomando soco, pode causar alguns problemas neurológicos, mas para a esclerose em si, a princípio não tem problema, pode somar um problema extra. Então tente não tomar tanto soco, melhore a defesa, ou faça sparring de café com leite sem soco na cabeça. Não pela esclerose, mas porque eu não gostaria de ninguém tomando soco na cabeça, não. Pernas muito rígidas, muitas quedas, o que fazer? Dá para fazer fisioterapia, academia para reforçar a força. Tem algumas medicações para usar para soltar um pouquinho a rigidez, baclofen, pregabalina, botox. Cuidar para não usar muito, para não ficar com a perna muito mole. Mas para soltar um pouquinho a rigidez dá para fazer isso. O negócio do olho preocupou. Ficou muito tempo. Existem pseudosurtos mais demorados. Se o calor durar uma semana, pode ficar uma semana com pseudosurto. Se o estresse durar uma semana, pode ficar uma semana com pseudosurto. Mas se tiver na dúvida se pode ser um surto novo ou não, é só fazer uma ressonância. Vai ver se tem lesões novas ou não. Estou tomando Lamitor após o último surto. É para epilepsia. O Lamitor é para epilepsia sim, mas ele tem algumas outras funções. Ele serve em algumas dores, ele ajuda. Ele serve como estabilizador de humor, para depressão, para humor assim, mania, humor muito alto. Para algumas dores, mas basicamente para isso, para humor, depressão e epilepsia. Então não ajuda para esclerose nem para recuperar de surto. Então se te passaram, provavelmente foi pensando em alguma dessas funções. Glúten com esclerose múltipla, tem um post lá, eu não corto de rotina para todo mundo, mas só para quem tem intolerância, para quem fizer um teste de uma semana sem glúten e se sentir melhor, daí eu mando cortar. Mas não é algo que eu faça de rotina, alguns nutris cortam. A M tem história? Tem sim, tem muita história da M. Então lá no começo, o próprio fenômeno de Uthoff, esse médico chamava Wilhelm Uthoff, que o fenômeno de Uthoff é a piora dos sintomas da esclerose com calor. Então lá em 1800 e bolinha, quando não tinha ressonância, tomografia, nada, já existia esclerose. E para os médicos da época dizerem que era esclerose ou não, eles botavam o paciente está com embaçamento da vista. Ele chegava para o médico, doutor, estou com embaçamento da vista. Daí o médico, será que isso é tuberculose, sífilis, tumor ou esclerose? Para ver se é esclerose, coloca a pessoa dentro de uma banheira de água quente, deixa meia hora lá e tira. Se ela sair com a vista mais embaçada, é porque era esclerose. E isso hoje em dia ainda é verdade. Por isso que quando vocês tomam um banho quente, pegam calor, verão, febre, os sintomas da esclerose podem piorar. Então lá em 1800 e bolinha, para descobrir se era esclerose ou não, fazia isso com as pessoas. E o próprio nome da esclerose múltipla vem daquela época, porque não existia ressonância. Eles pegavam pacientes que tinham neurite, perna fraca, caminhava estranho, depois que morria fazia autópsia, e o cérebro era cheio de... Aí, tenho 30 segundos, vou finalizar para vocês. Apareceu um aviso. Então, o cérebro era aberto e eles viam que tinha um monte de plaquinhas brancas. E branco é esclerose. E ficou como chamado de esclerose em placas. Por isso que chama de esclerose múltipla. Múltiplas escleroses, múltiplas placas. Então, os últimos 10 segundos, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui. Vou deixar a live no feed. Nos vemos no próximo domingo. Acompanhe a live. Muito obrigado a todo mundo que perdeu o domingo e ficou aqui comigo.